Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um Vogler Webinar. Hoje nós vamos tratar do tema cacau orgânico. E por quê, né? Nós estamos vendo que o mercado de produtos orgânicos, eles vem ganhando muito espaço nas gôndolas e cada vez mais consumidores estão preocupados e demandando da indústria mais produtos, principalmente com a questão do selo, né? Mas quando a gente fala de orgânico, o desafio ele é muito maior do que só um ingrediente, é toda uma cadeia. Além de ter muitos ganhos relacionados com a sustentabilidade, e também acaba tendo essa questão de parcerias positivas com os produtores. E aí a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho do nosso parceiro Machu Picchu. O nosso cronograma de hoje, ele inicia com uma breve apresentação que irei fazer para vocês sobre a Vogler. Na sequência, eu chamo a Gabriela Nogueira, que estará nos presenteando com insights sobre o mercado de orgânicos, lógico, com olhar em cacau. E, na sequência, a nossa convidada de hoje será a Mercedes Chaves, que é a gerente comercial da nossa parceira, que fica no Peru, que é a Machu Picchu. A palestra ela será em espanhol, mas já combinamos com a Mercedes que ela vai falar um pouquinho mais devagar. E caso alguém tenha alguma dúvida durante a apresentação, não hesite em perguntar. Estaremos com o chat aberto, podem utilizar eles a todo momento. De qualquer modo, as perguntas nós estaremos deixando para o final, onde a gente vai levar para a Gabi e para a Mercedes, para que tirem suas dúvidas. Mas, importante, se durante a apresentação não entendi alguma coisinha, fique à vontade de falar conosco. Quero aproveitar a oportunidade e convidá-los para que nos sigam nas redes sociais e para conhecer um pouco mais dos nossos ingredientes e soluções para mercados de sorvetes, de chocolates, de lácteos, de panificação, mas todos os segmentos estamos lá trabalhando, então basta digitar Vogler nas redes sociais ou procurar o nosso canal no YouTube e também temos o nosso canal no podcast, que chama-se Voglercast, ok? Então vamos iniciar. Eu sou Regis Inácio, sou do time de marketing da Vogler e quero começar um pouquinho falando sobre a Vogler. A Vogler, ela vem desde 1990 com foco na indústria de alimentos, né? E desde então nós estamos sempre com essa preocupação em trazer as grandes novidades. No ano passado nós completamos 30 anos e na nossa comemoração nós modernizamos o nosso logo com uma pegada mais jovem, mais moderna e mais inovadora, que é justamente a linguagem da Vogler. Falar um pouquinho da nossa missão, que é ser uma empresa estruturada para satisfazer com eficácia as necessidades de seus clientes, seus clientes, colaboradores e fornecedores nos produtos e serviços oferecidos, criando relações confiáveis, saudáveis e duradouras. Para nós, da Vogler, é muito importante esse tripé de cliente, fornecedor e, principalmente, nossos colaboradores, porque é uma roda, né? Nós temos os nossos parceiros como nosso grande parceiro e como se fosse o nosso cliente externo, né? Que ele traz as novidades, divide os insights, a todo o seu expertise, e é por isso que a Vogler acaba tendo esse grande sucesso para levar para o nosso cliente, a indústria de alimentos, as melhores soluções. E o que é a Vogler, né? É uma empresa com mais de 30 anos no mercado, que atua com esse foco em ingredientes. Nós temos um portfólio gigantesco, que eu vou falar um pouquinho mais. Somos em mais de 140 funcionários, colaboradores. A nossa área hoje, entre produtivo e de estoque, são mais de 10 mil metros quadrados. Nós contamos com uma equipe comercial técnica, junto com o nosso P&D proativo, além da o nosso grande expertise, que é a questão da distribuição rápida e eficiente. E aí, gostaria de destacar essas duas certificações, né? A nossa área produtiva, a nossa linha Vogler Sys, ela é certificada pela FSC 22000, que na indústria de alimentos vocês conhecem, que é o que certifica a segurança dos alimentos. Além disso, a Vogler tem a certificação do OEA, que ela é expedida pela Receita Federal, depois de várias auditorias, é uma certificação internacional, que nos dá um grande ganho para quando nós fazemos as nossas
importações. Inclusive, recentemente nós fizemos desembaraço com o nosso produto no mar ainda, em viagem. Os nossos parceiros estão espalhados em todos os cantos do mundo, então, por isso, essa certificação nos dá justamente esse ganho grande na agilidade de atendimento nas importações. E aí a gente comenta, né? A Vogler é como se fosse um grande supermercado para a indústria de alimentos. São mais de 500 ingredientes diferentes. Imagina, a grande maioria são produtos importados, a gente precisa ter aquela gestão de estoque muito rápida, muito inteligente, para que possa atender a vocês no momento oportuno que vocês tenham a necessidade. Essa é a nossa divisão Food Ingredients. Além disso, nós temos a divisão Vogler Sys, que é a nossa divisão de sistemas, de blends, né? Hoje nós fazemos misturas de soluções tailor-made pensando no seu negócio. Nós queremos justamente construir junto com vocês essas soluções, entender o que você precisa. Então, desde fibras, estabilizantes, substitutos de açúcar, fale conosco, fale com o nosso time técnico, para que a gente possa ajudá-los nisso. E até questão de redução de custo, que hoje em dia é muito importante. E, para finalizar, a nossa área de aromas, a marca Vogler Flavors, que é a nossa marca, nossa divisão de aromas, desenvolvidos e desenhados especialmente para o seu perfil, o perfil do seu produto, tá ok? Quero convidar agora a Gabi, do nosso time de inteligência de mercado. Olá, Gabi. Olá, tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada. Vou falar um pouquinho sobre essas tendências, insights aí do mercado de orgânicos, né, que é um tema que você gosta bastante, né, que você é fã. Então, fique à vontade, a bola está com você. Obrigada. Obrigada, Regis. É sempre um prazer estar aqui no webinário da Vogler, sempre trazendo novidades aí de última ponta. Então, hoje falando sobre orgânicos, um assunto super interessante e super atual. Eu quero começar falando sobre esses dados do consumidor que são muito interessantes, né? Existem aí associações de orgânicos no Brasil que trazem dados bastante fiéis. A gente viu que a população brasileira que consumia orgânicos, né, não necessariamente na rotina todos os dias, mas que consumia orgânicos em 2017 era 15%, em 2019 já subiu para 19%, né? E aí eu gosto sempre de dizer, né, como que o Brasil ele é um país diverso, com uma diferença cultural muito grande, muito amplo, então a gente tem que sempre lembrar de quem, né, quais são os nichos, qual é a população exata que a gente está falando, e dentro desses 19% aí de pessoas consumindo orgânicos em 2019, a gente vê que só 9% eram das populações um pouco mais carentes, né, de população C, D, E, do Brasil, né? Então, quando a gente fala de orgânicos, sim, a gente ainda está falando de uma população que ainda tem um pouco mais de renda disponível, né? É sempre importante a gente deixar isso também claro, né? Uma coisa interessante é que, mesmo a gente tendo visto aí uma aceleração até que um pouco tímida, né? Se a gente for pensar de 2017 para 2019, poxa, 4 pontos percentuais, mas, poxa vida, olha só em 2020 a gente teve 44,5% de aumento de pessoas dizendo que consumiam produtos orgânicos, né? Então, como a gente começou a perceber isso justamente por causa da pandemia, muitas pessoas começando a se preocupar mais com a saúde do meio ambiente, né? Aquela sensação de pertencimento. Então, as pessoas aí aderindo aos produtos orgânicos, né, como forma aí de tentar fazer um melhor para as gerações futuras, né? E aí é muito interessante, né? Porque tem muitas pessoas que dizem que têm a intenção de aumentar, né, o consumo de produtos orgânicos, e esse número chega a 84%. Quando a gente fala de mulheres, esse número é quase, assim, 95%. Ainda mais na geração madura, né? Que a gente fala o pessoal acima de 55 anos, 100% das pessoas acima de 55 anos falaram que tem intenção de aumentar o consumo de produtos orgânicos, né? Então, dizendo aí que 2020 foi um ano de start e que isso é uma tendência que vai
crescer, né? Isso é importante para a gente da indústria de alimentos, saber sempre, não só o que está acontecendo agora, mas a gente fala de quem a gente quer ser, de onde a gente quer estar no futuro, né? E aí, falando da oferta, né, dos produtos orgânicos, a gente viu aí também um crescimento interessante em 2019, apenas um período de 6 meses dentro do ano de 2019, o aumento foi de 15% da oferta, né? Então, a gente vendo aí a indústria trazendo cada vez mais soluções, ainda bem. Né? A gente ainda fala muito, também realçando aqui, quando a gente fala dessa pesquisa, a gente também fala de frutas e vegetais, etc. Né? A gente está incluindo tudo, mas lembrando, também tem os produtos embalados e processados aqui nessa pesquisa, né? Orgânicos no geral. Então, o aumento da oferta de produtos orgânicos foram os produtos vindos direto da fazenda, mas também produtos embalados com selos e tudo mais, né? Passando aí pela indústria. O tamanho da indústria também é muito interessante a gente falar, né? Em 2019, ele foi equivalente a 4,5 bilhões aqui no Brasil, né? Só de produtos aqui internos consumidos internamente, e 190 milhões exportados. Então, também aí um mercado que rende bastante aí para o país e é bastante interessante, até numa visão mais política e tudo mais. E aí, por que as pessoas consomem o orgânico, né? Por que ele está sendo mais... por que ele está sendo aderido aí por toda essa população? 64% das pessoas falam que é porque ele é mais saudável, né? E a gente vê, inclusive, outras respostas falando que médicos nutricionistas indicaram, né? Então, essa população é bastante relevante, né? 64% dizendo aí que é mais saudável, e isso sobe ainda mais quando a gente fala, de novo, do público um pouco mais sênior, né, acima dos 55 anos. E aí ele está falando aí que é 70% da população nesse nicho, nesse grupo de pessoas que diz que é mais saudável. Uma outra questão interessante é quando a gente olha por que as pessoas, né, como que elas estão sabendo que o produto é orgânico, como é que elas se comunicam com esse tipo de produto, né, na prateleira, como é que eles se identificam um produto desse, né, quando eles se deparam com ele. A informação na embalagem é muito importante, né, o local de compra também tem sido bastante relevante, então existem mercados aí especializados, entregas em casa especializados em orgânicos, e os selos, né, os selos já vêm aí também em terceiro lugar. É interessante a gente perceber que, assim, às vezes o selo, ele, por mais importante que ele seja, ele não está em todos os produtos que de fato são orgânicos. Existe, né, toda uma burocracia por trás, existe um custo por trás disso, então algumas empresas preferem, optam por não utilizar o selo, mas mesmo assim é importante dizer os que você tem, se você tem um ingrediente orgânico, no caso, né, desse webinário cacau, então você colocar lá, feito com cacau orgânico, ou contém cacau orgânico, né, então assim, existem opções além do selo, isso é interessante de se saber também, né, às vezes a pessoa fala assim, putz, mas para fazer um produto orgânico é super, né, difícil, caro, etc., só que existem aí possibilidades de você também comunicar com o seu consumidor quando você não tem o selo, né? Apesar de que o nosso cacau ele é totalmente certificado, então isso aí também é uma garantia muito, muito grande para quem quiser produzir com o cacau, né? E aí mostrando, né, e aí voltando para a questão do selo, né, quanto que ele é importante, né, por mais que às vezes a pessoa ela se identifique muito com o que está na embalagem, independente do selo, olha só, 49% da população, né, e ainda, né, mais 37% da população dizendo que é mais confiável, ou muito mais confiável, você ter o selo, né, isso com certeza, isso não tem a menor dúvida, e esse número é ainda maior quando a gente fala das mulheres, né, as mulheres, 57% das mulheres dizem que é muito mais confiável ter o selo de produto orgânico, né,
Então, mostrando aí que, apesar das alternativas, o selo ainda é muito bem visto, muito considerado, né, dentre os consumidores. Aqui, eu sempre gosto de trazer, né, como é que a indústria ela tem se movimentado nesse sentido. Então, olhando para as Américas, entre 2016 e 2020, a gente percebe um aumento de lançamentos de produtos com claims orgânicos, né? E olha que interessante, né? Se a gente for olhar a parte dos Estados Unidos, ela está quase num patamar, né? Ao longo dos anos. Teve um aumento aí em 2020, como todos os outros países, mas olha só que interessante, o aumento ao longo dos anos foi devido aos outros países das Américas, né? Então, mostrando aí também que não é só países desenvolvidos que estão trazendo opções orgânicas, mas são, na verdade, todos os países que estão preocupados com isso, estão percebendo essa tendência dos seus consumidores, e nós, aqui no Brasil, sem dúvida, estamos trabalhando bastante nesse sentido. Aí, são os mesmos lançamentos, né? Só que ao invés de quebrado por país, eu trouxe uma quebra por segmentos, que eu acho muito importante também a gente falar, né? Às vezes a gente fala, o cacau orgânico, a barra de chocolate, é muito mais do que isso, né? Quais são as categorias que estão aderindo ao orgânico, né? Antes, a maior de todas foi a de snacks, depois a gente percebeu os molhos, né? As bebidas quentes, que são equivalentes aos chás e cafés, bakery, né, os produtos de padaria, lácteos e muito mais, né? E aí, justamente por isso, meus próximos slides são, o que eu adoro trazer são as novidades, né? Então, aí eu trouxe diversas novidades da América do Norte, né, quebrado por segmentos, né? Quais foram os últimos lançamentos? Eu peguei coisas aí que foram lançadas em 2020, 2021, algumas muito interessantes. Olha só, a gente vê já cerveja, né, com claim orgânico, a gente vê uma bebida probiótica e prebiótica refrescante, né, também orgânica. A Perrier veio com uma bebida energética orgânica, e a gente vê também aí o Hard Seltzer, queridinho aí do momento, também vindo com versão orgânica. Na categoria de doces e chocolates, era uma infinidade, né? Eu selecionei só 3 aqui, tentei fugir um pouco das barras de chocolate, e aqui tem uma barrinha de brownie, né? Mudando um pouco da barra de chocolate, uma barra de brownie, muito conhecida essa marca, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, dentre os atletas, inclusive, né? Eles têm diversos produtos aí para esse público, e eles trazendo aí também esse produto com claim orgânico. A pasta de amendoim, né? E uma barrinha de Almond Sea Salt Bar. Então, é de amêndoa com sal, né? Como se fosse um caramelo com sal. Salt caramel, mais ou menos. E também muito interessante aí, trazendo também, né, o cacau orgânico nesse produto. Para panificação também, diversos lançamentos, né? A gente vê pó para preparo de bolo, né, orgânico, a gente vê pão orgânico, que é muito interessante. Esse vem com cacau, né? É um pão com cacau orgânico. E ele é chamado de naked, né, justamente porque ele é inteiro natural e etc, né, muito bacana. E o outro é um cookie, né, também muito interessante a gente ver todos esses tipos de aplicação. Quando a gente fala de crianças, o público infantil, é extremamente importante a gente falar de orgânico, da mesma forma que a gente fala de natural, né? Quem é mãe aqui sabe que a gente pode consumir o que for, né, assim, não o que for, mas a gente tem as nossas preferências, etc, mas quando se trata dos nossos filhos, a gente, né, quando a gente vai separar o budget de casa, a gente prefere dar sempre o melhor para o nosso filho, né, então a gente sempre opta para os ingredientes naturais, com corantes naturais,
com aromas naturais e orgânicos para os nossos filhos, né? Então é muito interessante a gente ver aí diversos lançamentos. Esse da Nature's Promise, ele é uma linha completa de produtos para crianças, muito interessante, todos orgânicos e naturais, tem cereais, etc. E nesse caso, né, da esquerda, eu trouxe essa bebida, esse achocolatado para criança, né, com chocolate orgânico. Temos também aqui esse cereal, né, cereal matinal também para criança, e na verdade são 2 cereais matinais, aqui um é mais convencional, sabor chocolate, o outro é todo colorido, etc, também trazendo aí a importância da gente mexer com as cores, né, as cores naturais, quando a gente vai fazer um produto para criança. A nutrição esportiva, né, não podia ficar de trás. Antigamente a gente falava de nutrição esportiva, um negócio um pouco mais, era muito mais para eficiência do músculo, com alto nível de proteína, sem se importar muito com o que vinha junto com aquela proteína, né? E hoje em dia já é bem o contrário, né? A gente sabe que se a gente cuida do nosso corpo, que se a gente vai fazer nosso exercício, se a gente vai procurar um produto que seja justamente para a nossa saúde, né? Suplementando a nossa saúde, a nossa alimentação, a gente quer também um produto que seja o melhor possível para a gente, né? Como um todo. Então, o orgânico, ele também tem caído muito bem nesse mercado de nutrição esportiva e é uma novidade e aparentemente veio mesmo para ficar. Muito interessante. E eu acredito que esse seja o último slide que eu tenho para apresentar para vocês. Eu não podia deixar passar, né, as sobremesas geladas, as minhas preferidas. E aqui a gente tem opção de sorvete, né, e outras coisas aqui, um frozen, e tem também opção vegana, né, e aí todos eles com o seu cacau orgânico, trazendo aí muitos benefícios para a saúde, né, então desmistificando muito do que a gente via anos atrás. Então, gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Quero trazer agora a nossa convidada. Vamos lá. Obrigado, Gabi. Realmente, essa questão de lançamentos, você acaba trazendo os lançamentos de fora para que os nossos clientes tenham esses insights, mas a gente sabe que, internamente, aqui no Brasil, ele vem crescendo muito e tem muitos produtos bons aí acontecendo aí e aparecendo nas gôndolas do supermercado. Com certeza, Regis. Eu selecionei produtos que não são, né, do Brasil, porque, né, a gente quer apresentar para todo mundo de forma aqui democrática, mas tem muita coisa boa, né? Muita coisa no Brasil. É isso aí. Bom, bem-vinda, Mercedes. É um grande prazer estar hoje com você. Já combinamos que a apresentação será em espanhol. E se alguém tem alguma pergunta para usar o chat, e se necessitas de ajuda, chama-me, que estarei acá também. Então, aos nossos convidados, a Mercedes é a gerente comercial da Machu Picchu. Eu vou pedir para ela se apresentar e falar um pouquinho da Machu Picchu, e ela vai trazer toda essa questão do cacau orgânico deles, que realmente é um cacau diferenciado. E caso vocês tenham alguma pergunta, usem o chat, que no final nós estaremos respondendo, mas se tiver alguma dúvida durante a apresentação que seja importante, fiquem à vontade. Mercedes, gracias. Gracias, Regis, por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar con todos ustedes. Un saludo desde Perú. Bueno, como Regis dijo, mi nombre es Mercedes Chávez. Yo soy gerente comercial de Machu Picchu Foods. Nosotros somos el principal... si me ayudan con la presentación, porque estoy... Ok, aquí estamos. Nosotros somos el principal exportador, productor y exportador de cacao orgánico y chocolates de Perú. Yo tengo 17 años en la empresa. Empecé en el área logística y ahora estoy en el área comercial. Y mi enfoque principal es son los productos orgánicos. Entonces, los invito a seguir conmigo esta presentación. Nosotros, Machu Picchu Foods, nos caracterizamos porque somos el tailor-made de la industria. ¿Por qué? Porque ofrecemos innovación
y flexibilidad a nuestros clientes alrededor del mundo. Hacemos innovación en los nichos de mercado. Como explicó Gabriela, ahora el mercado o demanda de productos orgánicos ha venido en aumento. En Estados Unidos es una tendencia ya desde hace varios años, pero en nuestra región de Sudamérica es algo que va en constante aumento, ¿no? Entonces, nosotros como Machu Picchu nos esforzamos en innovar en productos orgánicos, productos libres de alérgeno, productos que sean libres de leche y productos veganos. También ofrecemos nuevas ideas y productos a nuestros clientes. No solo producimos derivados de cacao, también hacemos chocolates y hacemos productos de confitería, como wafers o grajeas de colores. Nos caracterizamos por ser ágiles y tener apertura para incorporar nuevos proyectos y de productos de valor agregado a nuestros clientes. Somos una compañía de clase mundial. Nuestros productos no solamente están en la región de Sudamérica, en este caso nosotros llegamos a Brasil a través de nuestro parcero Vogler, pero también exportamos a Argentina, exportamos a Chile, exportamos a Estados Unidos, el cual es nuestro principal mercado, precisamente por el mayor consumo de productos orgánicos. También exportamos a Europa, exportamos a Asia y también llegamos a Australia. Estos son los puntos que vamos a explicarles el día de hoy. Vamos a hablar un poco del grano de cacao, de los agricultores, de la responsabilidad social que nosotros ofrecemos a ellos, porque el tema de orgánico está muy ligado al tema de responsabilidad social. Hablaremos también de la infraestructura de Machu Picchu en cuanto a plantas de producción, hablaremos de las certificaciones y de los productos que nosotros podemos ofrecerles. Y cualquier pregunta que ustedes tengan, pueden escribirla en el chat y yo al final puedo responderles. Ok, estas son las variedades de cacao que tenemos en el Perú. Mayormente tenemos criollo, forastero y trinitario, ¿no? Nuestros agricultores, nuestros cultivos mayormente son en esos tres variedades de cacao. Los agricultores con los que trabajamos están ubicados en la ceja de selva de Perú. En lo que es certificación Brasil, de Orgánicos Brasil, estamos ubicados en Satipo y Pangoa. Esto es básicamente en la selva central de Perú. Nuestros agricultores hacen el cultivo y cosecha del cacao, hacen la selección de la fruta, como podemos ver en la imagen, hacen el corte o la extracción de los granos de cacao, realizan la fermentación de los granos de cacao en cajones de madera de fermentación. Este punto es importante porque es en este proceso de fermentación donde el cacao empieza a desarrollar sus mejores aromas y mejores sabores. Cuando nosotros probamos un chocolate y si tiene un buen sabor y un buen aroma, significa que el grano de cacao que hemos utilizado ha tenido un buen porcentaje de fermentación. ¿Cuánto? Me preguntarán. Un cacao fermentado al 80%, podríamos decir que tiene un buen porcentaje de fermentación. Luego nuestros agricultores hacen el secado del grano de cacao y lo hacen bajo la luz solar, ¿no? Entonces, cuando hay lluvias, como es ceja de selva, puede ser que los granos se mojen. Entonces lo hacen también, colocan unos techos encima de los granos de cacao para poder cuidarlos de la lluvia. Todo eso es un manejo natural. Un cacao orgánico no se puede utilizar pesticidas ni plaguicidas o químicos. Todo es cultivado y cosechado de manera natural. Ofrecemos como Machu Picchu apoyo técnico a nuestros agricultores. Por ejemplo, nuestros técnicos viven cerca a ellos, a las chacras de cultivo. Entonces tenemos técnicos que trabajan de la mano con los agricultores y les enseñan técnicas de cultivo, técnicas de cómo extraer la maleza, de cómo podar los árboles, de
también les enseñan cómo deben cortar la mazorca del cacao, también cuánto tiempo deben fermentarlo. Porque si bien es cierto, los agricultores conocen acerca de todo ello, pero algunos heredan la chacra o la zona de cultivo de sus padres. Entonces, a veces no tienen mucho conocimiento acerca de ello. Entonces, nuestros técnicos, como son ingenieros, están capacitados para brindarles este apoyo. En las zonas de cultivo, nosotros también tenemos almacenes. ¿Para qué? Para que el agricultor pueda entregarnos de manera directa el grano de cacao, o también nosotros podemos ir a sus chacras y hacer la compra directamente. Entonces, en nuestras áreas en nuestras zonas en nuestros almacenes, tenemos un grupo de administradores que también hacen la revisión técnica y de calidad del grano de cacao. Como verán en las fotos, hacemos el corte del grano de cacao para poder ver ahí cuál es el porcentaje de fermentación, cuál es el porcentaje de moho, cuál es el porcentaje de pizarrosos. Esas son las especificaciones que nosotros tenemos del grano de cacao que debemos comprar. Y guardamos ahí los granos de cacao para luego ser enviados a nuestras áreas de producción. En cuanto a responsabilidad social, como les comenté, es importante ofrecerles este apoyo a los agricultores. Nosotros en lo que es productos o grano de cacao orgánico, trabajamos con más de 5,000 familias de agricultores y ofrecemos apoyo como por ejemplo banco de herramientas. Contamos con sets de herramientas para poder ofrecérselas a los agricultores, porque muchas veces no tienen el financiamiento suficiente para comprar herramientas. Entonces, nosotros tenemos todo un banco de herramientas para poder ofrecerle. También ofrecemos incentivos financieros. Por ejemplo, en lo que es grano de cacao orgánico, nosotros tenemos que pagar un plus como un incentivo para el agricultor. ¿Por qué? Porque el grano de cacao orgánico, por no utilizar herbicidas o químicos, se tiene que tener mucho más cuidado en el cultivo, ¿no? Si viene una plaga, entonces tengo que cuidarlo de esa plaga, ¿no? El grano de cacao. Entonces ofrecemos incentivos de tal manera que el agricultor desee sembrar y cultivar más cacao orgánico que convencional. Luego, también ofrecemos pago adelantado a los agricultores. Al comenzar una cosecha, un año de cosecha, los agricultores necesitan contratar un poco más de personas para hacer el cultivo del cacao. No es algo similar a lo que pasa en el café, que muchos de ustedes quizá conocen porque en Brasil tiene muchos cultivos de café. Entonces, contratan personas para que puedan ayudarlos a extraer el cacao y muchas veces no tienen dinero para poder pagar a estas personas. Entonces, nosotros como Machu Picchu les ofrecemos un pago adelantado de la cosecha que nos van a vender para que ellos puedan financiarse. Adicional, les ofrecemos apoyo técnico o capacitación técnica, como lo expliqué hace un momento, y también les ofrecemos capacitaciones educativas y capacitaciones de salud, ¿no? Por ejemplo, campañas médicas para, por ejemplo, en odontología, ¿no? También hacemos a fines de año, cuando es Navidad, ofrecemos una fiesta para los agricultores y sus hijos y les regalamos obsequios a los niños por tema de Navidad. En esta presentación vamos a ver la infraestructura de Machu Picchu. Este es el mapa del Perú y los puntos naranjas que ustedes ven en el mapa es donde están ubicados nuestros agricultores y nuestros almacenes. El grano que es recibido en nuestros almacenes viaja hasta el punto azul que está en el mapa. El punto azul es nuestra planta de producción en la ciudad de Pisco. Hablando un poco más de los agricultores y los centros de acopio, nosotros contamos con 39 centros de acopio en toda la ceja de selva del Perú. La cosecha total del Perú de grano de cacao es 140,000 toneladas al año, de las cuales Machu Picchu compra el 30%.
Y hablando puntualmente de orgánico, la cosecha total del Perú es 25.000 toneladas al año y nosotros como Machu Picchu compramos el 60% de esa producción. Entonces, retomando ahora la planta de Pisco. El grano de cacao viaja a la ciudad de Pisco, donde tenemos nuestra planta de proceso, y ahí fabricamos los derivados de cacao, el licor de cacao, manteca de cacao y polvo de cacao. Y también tenemos unas líneas de proceso para chocolates. Adicional a esta planta, tenemos otra planta de chocolate que está ubicada en Callao. Callao está muy cerca a Lima. Está como a 20 minutos de Lima y es donde está nuestro aeropuerto. Quizás algunos de ustedes han visitado Perú y han podido conocer el aeropuerto. Nuestra planta de Callao está muy cerca del aeropuerto. Ahí procesamos chocolate de leche, chocolate blanco, chocolate con ingredientes como maní y snacks, por ejemplo, wafers y productos de confitería. Hablando un poquito más de la planta de Pisco, regresando al punto azul, la planta de Pisco es una planta única y especial porque los productos que fabricamos ahí, los derivados de cacao, pueden tener los claims como gluten free, son certificados kosher, son libres de los principales alérgenos, también son productos no GMO, cuentan con la certificación halal y también con la certificación vegana. Más adelante voy a explicarles un poquito más acerca de estas certificaciones. Quiero explicarles un poco acerca del libre de alérgenos o allergen free. Quizás en nuestro país, por ejemplo en Perú, no hay mucha tendencia o mucha demanda de productos libres de alérgenos. Sin embargo, hemos visto una demanda de productos sugar free, o dairy free o libres de leche, ¿no? Entonces, en cuanto a esta tendencia, Estados Unidos, por ejemplo, tiene mucha demanda de estos productos, ¿no? Los que ven en la presentación son los 14 principales alérgenos de acuerdo a la FDA y de acuerdo a la Unión Europea. ¿Por qué enfoco en esto? Me enfoco en esto porque nuestra planta de Pisco no procesa ninguno de estos alérgenos. En nuestra planta de Pisco no procesamos maní, no procesamos huevos, no procesamos nada de mariscos, no procesamos ningún tipo de nueces, no procesamos leche, no procesamos soya, no procesamos trigo, y entre los demás que figuran en pantalla. Entonces, esto significa que el licor de cacao, la manteca de cacao, el polvo de cacao que nosotros ofrecemos puede contener claims que son libres de alérgenos. Entonces, si ustedes producen chocolate con estos derivados de cacao, podrían poner en sus productos que este chocolate es libre de alérgenos o allergen free. Para explicarles un poquito más acerca del proceso productivo del cacao, bueno, nuestros agricultores hacen el cultivo y la cosecha del cacao, hacen la fermentación y el secado del grano de cacao, como les expliqué. Y una vez que nosotros recibimos el grano de cacao, pasa por un proceso de limpieza y hacemos también el descascarado, ¿no? El grano de cacao es como si fuera un haba y en la cual hay que pelarla. Dentro está el grano de cacao, el cual tiene que ser partido en una maquinaria que tenemos en planta. Y este grano de cacao pelado y partido son los coco nibs. Quizás algunos de ustedes han escuchado acerca de esto. Los cacao nibs son molidos y se obtiene una pasta. Esta pasta es el licor de cacao. Luego, este licor de cacao o esta pasta de cacao es prensada y se obtiene la parte grasa o líquida, que es la manteca de cacao, y la parte seca es el polvo de cacao. Para hacer chocolates, nosotros solamente necesitamos licor, manteca y azúcar, o algún otro endulzante que nosotros quisiéramos utilizar. Entonces, como vemos en la presentación, el principal ingrediente es el grano de cacao.
del grano de cacao sale todos los derivados. No se utiliza aditivos, no se utiliza otros ingredientes, solamente es el grano de cacao que pasa por distintas etapas o distintos procesos y obtenemos los derivados de cacao. Ahora vamos a conversar un poco acerca de las certificaciones. En las certificaciones orgánicas, nosotros tenemos la certificación para Europa, la certificación para Estados Unidos, la certificación para Japón, para el mercado coreano, para el mercado de Brasil, para el mercado de Argentina también. En lo que es certificaciones sostenibles, ahora también el mercado está solicitando por productos fair trade o productos comercio justo, ¿no? Entonces también nosotros contamos con esa certificación. También ofrecemos la certificación, o nuestros productos tienen la certificación Rainforest, que es el logo que está en pantalla como si fuera una ranita, y también la certificación UTZ. En lo que es certificaciones de alimentos, tenemos gluten free, tenemos no GMO y tenemos la certificación vegana. En lo que es certificaciones religiosas, tenemos la certificación kosher, que es para el mercado judío, y la certificación halal, que es para el mercado árabe. Y en certificaciones de calidad y aseguramiento de la calidad, nuestras plantas cuentan con la certificación FSC 22000, certificación OSAS, certificación FDA, que es para el mercado de Estados Unidos, y la certificación SMETA. Explicando un poquito más acerca de la certificación orgánica para Brasil, así como cada mercado tiene su certificación, Estados Unidos, Europa, Brasil también cuenta con una certificación orgánica. Nuestros granos de cacao y nuestros productos derivados cuentan con esta certificación. En pantalla les estoy presentando el certificado orgánico para Brasil. Ahora voy a explicarles un poco más de nuestros productos. Estos son los cacao nibs, que como les expliqué hace un ratito, es el grano de cacao pelado y partido. Estos son los nibs de cacao. Nosotros como Machu Picchu exportamos a Europa y a Estados Unidos este producto porque tiene mucha demanda. ¿Cómo puede ser consumido el nibs de cacao? Muchos lo compran como un snack. Por ejemplo, lo puedes comer directamente, como si fuera un popcorn, o también lo puedes utilizar como toppings en ensaladas de frutas, en helados, o en alguna salsa que quieras agregarle, por ejemplo, a una tostada de pan. Puedes utilizar los nibs de cacao como toppings. Luego tenemos el licor o masa de cacao. Lo contamos en las presentaciones de Big Blocks o bloques grandes. También lo tenemos en presentaciones tipo monedas o kibbles. También tenemos presentaciones en barras de 100 gramos. ¿Para qué son este tipo de presentaciones? Porque muchas veces las empresas medianas o pequeñas que producen chocolate no tienen derretidores para bloques grandes de cacao. Entonces, nosotros ofrecemos este tipo de presentaciones más pequeñas para que pueda ser más fácil de derretir. También ofrecemos manteca de cacao y tenemos en natural, presentación natural y presentación deodorizada. La manteca natural también la podemos ofrecer en bloques grandes de 25 kilos, la podemos ofrecer en obleas o monedas, en gotas y en cuadraditos pequeños como llamados giblets, que es lo que ven en pantalla. ¿Cuál es la diferencia entre la manteca natural y la manteca deodorizada? La manteca deodorizada es usada básicamente para la industria cosmética y para chocolates de leche. ¿Por qué? Porque la manteca deodorizada pasa por un proceso en el cual se extraen los olores del cacao y los sabores, mayormente los olores, para que no podamos, por ejemplo, en una crema en la industria cosmética, no tenga un sabor o un olor tan fuerte de cacao. Por eso es que el color es diferente, el color es un poquito más blanco a diferencia de la natural. Y en los polvos de cacao tenemos polvo natural y polvo alcalino. El polvo natural puede ser utilizado en la industria chocolatera, por ejemplo, para hacer barras de chocolate o para hacer una torta de chocolate.
y el polvo alcalino se adiciona una solución alcalina, por eso se llama polvo de cacao alcalino, y este polvo de cacao es básicamente para utilizarlo en bebidas. ¿Por qué? Porque el polvo alcalino puede ser, se disuelve más fácilmente en el agua, a diferencia del polvo natural. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención y cualquier pregunta, por favor, háganmela saber. Muchas gracias, Mercedes.